Muito bem, caros irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro promovido pela Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir. Hoje é terça-feira. Vamos continuar os nossos encontros da Escola da Fé. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo da Igreja. Vamos, portanto, dar início a mais um encontro estudando e nos aprofundando sobre aquilo que nós professamos, celebramos, rezamos e vivemos, a nossa fé que está contida no Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira parte do Catecismo, que diz respeito à profissão de fé da Igreja. Estamos estudando o símbolo apostólico e volta e meia também versamos com o símbolo niceno-constantinopolitano. Estamos estudando os artigos de fé dos símbolos de fé. O credo, como nós popularmente chamamos, ou creio. Iniciamos há 2 ou 3 encontros as 4 notas da Igreja. São elas: a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Podemos encontrar justamente no símbolo niceno-constantinopolitano. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Já estudamos um pouco sobre a unidade da Igreja, estudamos também sobre a santidade da Igreja e agora estamos estudando a catolicidade da Igreja. Iniciamos no encontro passado as questões relativas à catolicidade da Igreja e vamos continuar no encontro de hoje. Mas antes de irmos diretamente ao texto, vamos fazer uma oração invocando o Espírito Santo de Deus para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em Deus e seja para o seu agrado e para a edificação da Igreja. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Luzia Virgem Mártir, rogai por nós. Muito bem, tomemos em mãos o nosso compêndio do Catecismo. Quem não tem o compêndio pode adquirir na nossa secretaria paroquial. Se você lida bem com textos na internet, você também encontra o compêndio no site do Vaticano, tá bom? É bem acessível. Assim como o catecismo também. A vantagem de ter o texto impresso, o livro em mãos, é que a gente pode fazer as nossas anotações. Mas você encontra também na internet, especificamente no site do Vaticano. Nós vamos à questão 168 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 836 e 838. Aliás, do 836 ao 838 do Catecismo. Vamos à questão. A pergunta é a seguinte: quem pertence à Igreja Católica? Quem faz parte da Igreja Católica? Vamos ver a resposta que a Igreja nos oferece por meio do compêndio. Todos os homens pertencem ou são ordenados de modos diversos à unidade católica do povo de Deus.
está plenamente incorporado à Igreja Católica quem, tendo o Espírito de Cristo, está unido a ela por vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Os batizados, as pessoas que foram batizadas, que não realizam plenamente essa unidade católica, estão numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Bom, vamos lá. Essa primeira frase aqui pode causar até uma certa confusão se a gente não compreender direitinho. Diz que todos os homens pertencem ou são ordenados de modos diversos à unidade católica do povo de Deus. Indo ao catecismo, lembrando que o catecismo ele se aprofunda um pouco mais, o compêndio é uma síntese, é um resumo. Então, indo ao catecismo, a gente encontra uma explicação boa, tá? Quando o compêndio diz que todos os homens pertencem ou são ordenados de modos diversos à unidade católica do povo de Deus, está dizendo que todos os homens são chamados a esta unidade. É desejo de Deus congregar toda a unidade, toda a humanidade na unidade da Igreja Católica, tá? Então é nesse sentido que todos os homens, todas as pessoas de modo diverso são pertencentes à Igreja Católica, enquanto vocação, chamado. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, congregando a humanidade na Igreja. Então é uma vocação, é um chamado, é o desejo de Deus ter o seu povo na unidade católica. É chamado, é vocação, tá certo? Depois ele diz que está plenamente incorporado à Igreja Católica, plenamente. Ele diz plenamente porque existem aqueles que estão ligados à Igreja, mas não plenamente, como a gente vai ver daqui a pouco. É o caso daqueles que são batizados validamente fora da Igreja Católica. A Igreja reconhece esse batizado, esse batismo, e por isso há uma ligação, são nossos irmãos, sim. Não há plena comunhão, entretanto há uma ligação. Então, quem está plenamente incorporado à Igreja Católica? Quem tem do Espírito de Cristo. A Igreja nos diz que recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, no batismo e na crisma. Então, o batismo é porta de entrada para a Igreja, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo e, sobretudo, pertencemos a Cristo, passamos a pertencer a Ele. Então, o batismo é fundamental, porta de entrada. Às vezes, algumas pessoas, por desconhecimento, escolhem padrinhos de batizados, pessoas que não são batizadas. Para ser padrinho, testemunha, alguém que vai acompanhar um católico na fé, ele precisa ser católico, né? Precisa ser iniciado na fé. A Igreja pede que a iniciação cristã seja completa para ser padrinho na Igreja, né? Batizado, crisma e primeira Eucaristia. Então, quem pertence à Igreja, sobretudo quem é batizado e tem o Espírito de Cristo por conta disso, e está unido a ela, a Igreja, por vínculos da profissão de fé. Então, para pertencer à Igreja, eu preciso professar a fé que a Igreja professa. Então, eu preciso professar a mesma fé que a Igreja professa. É estranho a Igreja dizer algo e vocês, esse ponto aqui da Igreja que ela diz, eu não concordo não, isso aqui eu já não gosto. Eu não quero. Então, o vínculo da profissão de fé é fundamental para estar em comunhão plena com a Igreja Católica. Então, basicamente, peguemos aí o símbolo apostólico ou o símbolo niceno-constantinopolitano e professamos tudo isso e aceitamos como verdade de fé, verdade revelada.
e que nos conduz à salvação. Então, o católico precisa estar em comunhão com a fé que a Igreja professa, para estar em plena comunhão. Também precisa estar unido pelo vínculo dos sacramentos. Os católicos, diferente da tradição protestante, nós temos vida sacramental, ou seja, nós recebemos os sacramentos e os sacramentos comunicam a graça de Deus, são sinais sensíveis da graça invisível de Deus, e os sacramentos comunicam a salvação também. Então, o católico ele deve ter vida sacramental. Uma das razões para que se liberasse o culto, a reunião na Igreja Católica dentro do tempo de pandemia é justamente esse: o católico tem vida sacramental. Ele é iniciado na fé católica por meio dos 3 sacramentos da iniciação cristã, repetindo batismo, crisma e eucaristia. Mas depois ele tem os chamados sacramentos do serviço. Alguns recebem o sacramento do matrimônio, outros o sacramento da ordem, alguns não recebem o sacramento da ordem. Não necessariamente tem que receber, os sacramentos do serviço, nem da ordem nem do matrimônio, mas alguns são chamados a isso. Para além desses sacramentos, os sacramentos de cura, sobretudo unção dos enfermos e a penitência, que a gente chama de confissão popularmente. Mas tem 2 sacramentos desses que eu já mencionei, foram mencionados os 7 sacramentos, que são considerados sacramentos da caminhada. São eles: a penitência ou confissão e a Eucaristia. Nós recebemos esses sacramentos a vida inteira, diferentemente do batismo, da crisma e da ordem, que você recebe uma única só vez. Uma única vez. Uma vez batizado, batizado para sempre. Uma vez crismado, não precisa crismar de novo, tem uma marca indelével que não se apaga. Assim como o sacramento da ordem, mesmo que o padre porventura deixe o ministério, por exemplo, ou um diácono, ou um bispo, se deixa o ministério, ele continua com essa marca, ele continua padre. Não exerce o ministério, mas continua padre. Mas dentre os 7, 2 nós recebemos a vida inteira. São esses, os sacramentos da caminhada: confissão ou penitência ou reconciliação e a Eucaristia. Então, o católico tem vida sacramental e os sacramentos conduzem à salvação. Mas Deus tem seus caminhos de salvação. O caminho ordinário é esse, a via sacramental. Mas a gente não pode colocar o Espírito Santo num quadrado e limitar a ação do Espírito. O Espírito age onde quer, como quer, sopra onde quer, ouvimos o ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Então, o Espírito sopra. Ordinariamente existe um caminho, mas Deus tem seus caminhos de salvação para todos. Então, resumindo aqui, para estar unido à Igreja de Cristo, ter o Espírito Santo de Deus, professar a fé católica, frequentar os sacramentos, ter vida sacramental e estar unido ao governo eclesiástico. O que é isso? Estar em comunhão com o Papa e com os bispos em comunhão com o Papa. Esse é o chamado governo eclesiástico ou pastoreio na igreja, tá? Então, não é possível estar em plena comunhão com a Igreja Católica sem estar em comunhão com o Papa. Dizer, eu não gosto desse Papa, meu Papa é outro. Então, não está em plena comunhão com a Igreja. O meu bispo, eu não gosto desse bispo. Eu gosto do bispo lá da outra diocese, que eu vi ele na TV, eu achei ele bem simpático. Precisamos estar em comunhão com o bispo da nossa diocese. Então, comunhão com o governo eclesiástico, comunhão com os pastores
da nossa igreja: Papa e bispos. Então não precisa estar em comunhão com o padre. O padre, ele está numa paróquia em nome do bispo. Então, se você está em comunhão com o seu padre, você está em comunhão com o bispo. E vice-versa, para estar em comunhão com o bispo é necessário estar em comunhão com o padre. O padre, ele participa do ministério do bispo, ele recebe do bispo o seu ministério. Ele está numa paróquia em nome do bispo. O bispo o nomeia, o coloca ali. Ele é o colaborador mais próximo do bispo. Então, estando em comunhão com o padre, você está em comunhão, teoricamente, com o seu bispo e com o Papa. Tá? Essa é a comunhão com o chamado governo eclesiástico, ou pastoreio na igreja. E também da comunhão, certo? A igreja é comunhão. A igreja não é um juntado de pessoas que se reúne, mas não se conhece, se calunia, não se ama. Então a comunhão é um distintivo daquele que pertence à Igreja Católica. Vão existir discordâncias numa coisa ou outra? Vão, certamente. Mas a gente resolve isso sem quebrar a comunhão. Correto? Continuando. Os batizados que não realizam plenamente essa unidade católica não estão dentro dessas características daqueles que estão na plena comunhão da Igreja Católica. Essa unidade católica estão numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Quem são esses? É aqueles que eu falava no início. Alguém que é batizado fora da Igreja Católica, numa igreja ortodoxa, numa igreja protestante. Se o batismo foi válido, existe uma comunhão entre nós. São nossos irmãos. Somos irmãos. Porque há um só batismo. Se o batismo foi válido, nós estamos em certa comunhão. Não é plena a comunhão. Então, plena comunhão é com aqueles que estão dentro da Igreja Católica e seguem esses critérios que nós mostramos aqui. Mas alguns que estão fora da Igreja Católica possuem algum tipo de comunhão conosco, sim, por conta do batismo, da filiação divina, mas não é uma comunhão perfeita ou plena. Por isso mesmo entra aí o diálogo ecumênico. Nós falamos sobre isso no encontro passado. Vamos ver se vocês se recordam qual é o documento do Concílio Vaticano II que fala sobre o diálogo ecumênico. É a Unitatis Redintegratio, expressão latina, não é? Eu mostrei na semana passada, vale a pena mostrar de novo aqui. As letras estarão invertidas, não, mas eu tenho aqui o compêndio do Concílio Vaticano II, com todas as suas constituições, decretos e declarações. Aceitar isso aqui é estar em comunhão com o governo eclesiástico. Quem decidiu isso aqui? Os bispos em comunhão com o Papa, lá na década de 60. Inclusive o nosso bispo, naquela época, Dom Jorge Marcos de Oliveira, participou. Então, esse é um concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? É um concílio que reúne toda a igreja, ou representantes de toda a igreja, no caso os bispos. Isso é um concílio ecumênico, que a palavra oikumene, do grego, significa a totalidade, a completude. Então todos participam de um concílio, porque concílio é reunião. Então reunião ecumênica, reunião de todos. Mas isso não quer dizer que seja uma reunião, um concílio com pastores evangélicos, não é isso. É em outro sentido. Nós, a Igreja Católica, estamos no 21º
concílio ecumênico. O último, o Concílio Vaticano II, teve a participação enquanto convidados de patriarcas ortodoxos, pastores protestantes, mas enquanto convidados. Eles não votavam, não tinham poder de deliberar, foram convidados para estar ali assistindo de alguma forma, tá? Era uma forma da igreja declarar que queria deixar aquele modo de agir sempre condenando. Lembrando que São João 23, que convocou o Concílio Vaticano II, colocou ali algumas balizas, algumas orientações sobre como deveria ser o concílio. Uma delas é que o concílio não fosse um concílio de condenações. Se a gente olhar para o Concílio Vaticano I, que ocorreu em 1870, ali a igreja estava na dinâmica do antimodernismo e haviam muitas condenações. Posso me recordar aqui da condenação do fideísmo, do racionalismo. Mas João 23 falou, a gente já lançou muita condenação a esse mundão aí. Que esse concílio, o Vaticano II, não tenha nenhum tipo de condenação. A igreja entrou na era do diálogo com as igrejas cristãs, com as religiões não cristãs e também com a cultura, tá certo? É um desafio isso, tá? Isso não quer dizer que a gente ignora a nossa fé, tá bom? No encontro passado a gente explorou muito essa questão, né? E continuamos a explorar a catolicidade da igreja, a sua universalidade, a questão da comunhão, mas isso não significa que a gente vai participar da igreja católica hoje, eu vou na missa hoje, amanhã vou no culto de uma igreja, da Assembleia de Deus, no outro vou na congregação, no outro vou ali na igreja, enfim, ou vou no candomblé ali outro dia, fazer um diálogo interreligioso. Não é isso, gente, tá? O diálogo ecumênico é a gente ter respeito pelo outro. Não é misturar as coisas. É verificar aquilo que a gente tem em comum e saber conversar. E perceber que muitas vezes a gente é muito mais irmão do que adversário, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. Mas a gente não vai misturar as coisas, né? Não é para misturar e juntar tudo. Não é um catadão. O diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico. O católico é católico, é convicto, e para praticar o diálogo tem que ter convicção, tem que conhecer. Por isso que a gente está aqui, de alguma forma reunidos, estudando a nossa fé, tá bom? Existem iniciativas em alguns momentos, cultos ecumênicos, sim, em alguns momentos sim, algumas cooperações, como nós falávamos no encontro passado, no campo teológico, a tradução da TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, que contou com a participação de pessoas de diversas igrejas, de judeus, e é considerado uma ótima tradução da Bíblia. Mas a gente não vai assim, não é misturar tudo, não é virar um sincretismo religioso, essa palavra mais técnica, não é sincretismo religioso. Não é para a gente ficar pulando de galho em galho, tá bom? Tudo bem? Então vamos aqui partir para a questão número 169 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 839 até 840 do Catecismo. A pergunta é a seguinte: qual é a relação da Igreja Católica com o povo hebreu? Como é que nós nos relacionamos com o povo hebreu? Lembrando aqui que o povo hebreu é o povo descendente de Abraão. São aqueles que são descendentes de Abraão segundo a carne. São Paulo, na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, ele diz que nós, cristãos, somos descendentes de Abraão não segundo a carne, mas segundo a fé. Correto?
Então, o povo hebreu são os descendentes de Abraão. Lembrando que Jesus era um judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, e apenas para contextualizar, até o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica não tinha uma boa relação com o povo judeu, não, com os hebreus. Não tínhamos uma boa relação com eles. Nós já estudamos bastante esse tema no encontro passado, né? Quando falávamos sobre quem matou Jesus, os judeus ou os romanos, quem são os culpados pela morte de Jesus. E nós chegamos àquela conclusão de que não foi, o povo judeu não pode ser culpado por isso. Em especial o povo judeu, os judeus de hoje, não podem ser culpados por isso. Mas como é que nós nos relacionamos com eles hoje? Houve um tempo em que a igreja culpava eles. Vocês mataram o Filho de Deus, logo vocês são um povo amaldiçoado. Inclusive, no missal, na oração universal da Sexta-feira Santa, havia uma oração, e existe até hoje a oração pelo povo judeu. A oração universal representa ou expressa bem a catolicidade da igreja, a igreja que reza por todos. A igreja universal é um dos itens que compõem a catolicidade, né? Rezamos por todos. Na Sexta-feira Santa nós rezamos por todo o mundo e rezamos inclusive pelos judeus, pelo povo judeu. Mas antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, havia lá um dizer, rezando pelo povo judeu, mas chamando eles de fétidos, os fétidos judeus. Mas isso caiu. A partir do Concílio Vaticano II, a igreja entrou na era do diálogo interreligioso e nós passamos a respeitar e muito o povo judeu. Então vamos à resposta do texto. A Igreja Católica reconhece a própria relação com o povo hebreu pelo fato de que Deus escolheu esse povo como o primeiro de todos a acolher a sua palavra. É o povo escolhido, o povo hebreu, o povo escolhido, o povo da primeira aliança ou da antiga aliança. Deus escolheu esse povo e se revelou a eles por primeiro, e eles acolheram a palavra de Deus em primeiro lugar. Só por isso já merecem o nosso respeito, e nós nos relacionamos com eles enquanto povo da primeira aliança. Deus se dirigiu a eles do mesmo modo que se dirige a nós. É ao povo hebreu que pertencem a adoção, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à carne o Cristo. Lembrando aqui quem são os patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os patriarcas. Volta e meia a Bíblia se refere aos patriarcas. São eles, Abraão, Isaque e Jacó. Deles é que descende quanto à carne o Cristo. Então Jesus era um judeu, descendente de Abraão. Nossa Senhora, uma judia. Os apóstolos, todos judeus. Os primeiros discípulos eram judeus. Então não faz muito sentido destratar o povo judeu. Os primeiros cristãos eram judeus. Jesus era um judeu. Diferentemente das outras religiões não cristãs, o judaísmo é, a partir da nossa ótica, uma religião não cristã. Então, diferentemente das outras religiões não cristãs, o judaísmo é uma delas, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Então, a fé do povo hebreu é uma resposta ao Deus que se dirigiu a eles. Então, Deus sai de si, se revela, se comunica ao povo e espera uma resposta. O povo hebreu, por meio da sua fé, respondeu a Deus que se dirigiu a eles. Isso é muito importante.
Deus nos interpela e nós somos chamados a respondê-lo. Então o povo hebreu respondeu a Deus na primeira aliança. E aqui é importante ressaltar, isso fica bem claro nos escritos lucanos, ou seja, o Evangelho segundo Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor. Lucas é o autor do Evangelho, do terceiro Evangelho, que leva seu nome, Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali fica bem claro que o povo de Israel, o povo hebreu, diante do Messias, que é Jesus, ficou dividido. Uma parte o aceitou e outra parte o rejeitou. Não é correto dizer que a totalidade do povo hebreu rejeitou o Messias. Não é verdade. Uma parte de Israel rejeitou o Messias, outra parte o acolheu. Como falávamos, os próprios apóstolos, os primeiros discípulos, receberam Jesus e confessaram a sua fé, como Pedro no domingo: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Boa parte dos judeus confessaram a sua fé em Jesus como Messias. Então é errado dizer que todo o povo judeu rejeitou o Messias. Uma parte rejeitou e outra parte o acolheu na fé. Vamos então à questão número 170 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 841 a 845 do Catecismo. A questão diz o seguinte: que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Então nós falamos de uma religião não cristã, que é o judaísmo. Para os judeus, Jesus foi um simples judeu. Os judeus de hoje. Ele foi um simples judeu. Não é considerado profeta, muito menos Messias. Então eles não são cristãos. Existem outros não cristãos, basicamente os muçulmanos, os hindus, budistas, tá? Embora os muçulmanos reconheçam Jesus como um profeta, eles não são cristãos. O grande profeta do islamismo é Maomé, ou profeta Mohammed, tá? Mas eles não são cristãos, são muçulmanos, embora reconheçam Jesus como um dos profetas. O Alcorão fala de Jesus, mas Jesus não é Deus para eles, como é para nós. Então existe uma diferença, um olhar distinto para Jesus. É bom a gente sempre distinguir. Muitas pessoas confundem o povo judeu com o povo com os muçulmanos, tá? Uma coisa são os judeus, outra coisa os muçulmanos, tá? A religião judaica, eu acho que tem mais de 5.000 anos. Depois vem o cristianismo, com cerca de 2.000 anos. E depois veio o islamismo. Os muçulmanos surgiram no século VII, depois de Cristo. Então, 600 anos depois do fenômeno Jesus, do cristianismo nascente, surgiu o islamismo na Península Arábica. Essas são as 3 grandes religiões monoteístas que creem num único Deus: judaísmo, cristianismo e islamismo. Porém, dentre os 3, nós cristãos temos um monoteísmo trinitário. Deus é um, mas em Deus há uma comunhão de 3 pessoas. É o Deus uno e trino. É um único Deus, sim, mas Deus é trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas dentro da mesma natureza, dentro da mesma substância divina. Também já discorremos bastante sobre essa questão, sobre a trindade. Então vamos à resposta. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Há uma ligação, que provém, em primeiro lugar, da origem e do fim comuns
de todo o gênero humano. Então aqui o compêndio está dizendo que a nossa origem humana é a mesma. Viemos todos do mesmo Deus. Não tem o Deus judeu, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos cristãos. Cada um veio de um Deus diferente. A origem é a mesma. Assim como a destinação final de todo o gênero humano é a mesma também. Então não tem o céu católico, o céu protestante, o céu hindu, o céu muçulmano. A origem é a mesma e a destinação também é a mesma. Então há uma ligação aqui, no que diz respeito à nossa humanidade, somos todos humanos. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdade se encontra nas outras religiões vem de Deus. Aquilo que é bom vem de Deus. É raio da sua verdade. Falávamos no encontro passado daquilo que os padres da igreja lá nos primeiros séculos diziam sobre as sementes do verbo que estão espalhadas por aí. Mas o verbo por inteiro, a verdade por inteira, na Igreja Católica. É raio da sua verdade, aquilo de bom que existe nas outras religiões. Pode preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Então a Igreja reconhece que existem sinais de verdade em outras religiões, mas não é algo pleno. Inclusive indica que essas sementes do verbo, esses raios luminosos presentes nas outras religiões, podem, de alguma forma, devem conduzir ao Evangelho. Então a verdade revelada por Deus, na sua plenitude, está em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Nas outras religiões existem raios da verdade, sementes do verbo. Mas o verbo por inteiro, a verdade, a palavra por inteira, na Igreja Católica. Então esses raios de verdade, raios de luz, como diz o texto aqui, raio da sua verdade, eles podem preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, lembrando aquilo que no encontro passado ouvimos e que consta lá na Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano sobre a Igreja, de que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica e ela tem todos os elementos para a salvação da humanidade. As demais igrejas têm alguns elementos, mas não têm todos. Então, reconhecer que existe algo bom nas outras religiões é positivo. Mas a gente não vai trocar a verdade plena por aquilo que é sedimento ou incompleto, correto? Então São Paulo diz lá, em uma de suas cartas, analisai tudo e ficai com o que é bom. Então, se existe alguma coisa boa nas outras religiões que não são contrárias à nossa fé, a gente pode ser ajudado por isso. Mas a plena revelação, a plena verdade, a totalidade dos meios de salvação nós temos já na Igreja Católica, de modo que a gente não precisa procurar outra religião. Não precisamos. Não há necessidade. Quem conhece a Deus na Igreja Católica não precisa buscar outra religião, de forma alguma. Então, isso está dentro do contexto do diálogo e do reconhecimento daquilo que há de bom nas outras religiões. Não tem por que sair da Igreja Católica. Normalmente sai quem não conheceu direito. Nesses dias aí, a partir das denúncias com relação ao Padre Robson, a AFIP, né? Associação dos Filhos do Pai Eterno, acho que é esse o nome, né? Parece que balança algumas pessoas, né? Vixe, que igreja é essa, né? Será que é santa mesmo?
Então, quem fez experiência de Deus na Igreja Católica não sai da igreja por conta disso. Vai ter uma investigação, vamos esperar a investigação. É claro que a imagem da igreja já fica arranhada, isso já nos fere, afeta todo mundo, faz mal para todos nós. Mas abandonar a igreja por conta disso e se voltar contra ela, a verdade precisa vir à tona, as coisas precisam ser investigadas, sim. Tanto que a arquidiocese lá de Goiânia, e também a congregação dos redentoristas, da qual o padre pertence, eles se colocaram em inteira disposição para esclarecimentos. Então a igreja quer que a coisa seja investigada e a verdade apareça, a justiça seja feita. Mas isso é uma coisa, outra coisa é você desacreditar da fé da igreja. Ouvimos no domingo a profissão de fé de Pedro e Jesus devolve para Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós temos a figura de Pedro na igreja, que é o Papa, sucessor de São Pedro. Então é permanecer firme na igreja. A oração eucarística número 5 diz que nós somos um povo santo e pecador. Na Igreja Católica nós temos santos e pecadores. Correto? Esse assunto é polêmico, não é? Acho que a gente deve esperar aí os desdobramentos de tudo isso. A verdade há de aparecer. O importante é que a gente fique firme na fé que recebemos da igreja. Correto? Rezemos pelo padre e pela igreja e procuremos ser corretos, justos, né? Em especial nossos padres, né? Procurar ser transparente, verdadeiro na nossa prestação de contas. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mês eu preciso prestar conta à Cúria Diocesana de Santo André das nossas movimentações financeiras, tudo que entra, tudo que sai, dízimo, coleta, o que se gasta, o que se compra, o que entra. Existe um controle, existe uma prestação de contas. Isso é feito todo mês. Todo mês nós fazemos isso, tá? Então a igreja está cada vez mais preocupada com essa questão da transparência. É importante ser transparente mesmo, tá bom? Onde nós paramos aqui? Mudei o rumo da prosa. Isso. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Dizemos que existem lá sementes do verbo nas outras religiões, mas que essas sementes devem encaminhar as pessoas para a comunhão da Igreja Católica, correto? Onde está a plenitude dos meios de salvação e a verdade por completo. Então vamos agora à questão 171, que corresponde aos parágrafos 846 a 848 do Catecismo. Essa questão aqui é importante e polêmica também. É preciso entender muito bem o que significa a seguinte afirmação: fora da igreja não há salvação. Então, esta afirmação é dita desde os primeiros séculos da igreja, entre os padres da igreja. Fora da igreja não há salvação. O que significa? Vamos entender. Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Aqui nós precisamos nos recordar daquilo que Santo Agostinho dizia, o Cristo total. Qual é o Cristo total? A cabeça e o corpo. A cabeça é Cristo e o corpo são os membros da igreja. Somos nós. É o Cristo total. Então Cristo se identifica com a igreja. Então, uma primeira resposta: por que fora da igreja não há salvação? Porque a igreja é Cristo, é o Cristo total. Lembrando aqui da eclesiologia de São Paulo,
a visão de igreja de São Paulo. São Paulo diz isso várias vezes, em especial na primeira carta aos Coríntios. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Inclusive, uma oração na celebração da ascensão do Senhor aos céus, lá no tempo pascal, nós rezamos que se a cabeça subiu, foi elevada aos céus, o corpo também será elevado. É estranho pensar num corpo sem cabeça, cabeça sem corpo, tá certo? Continuando, a Igreja Católica, portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrarem e não perseverarem. Então não estamos falando aqui daqueles que desconhecem a Igreja Católica, mas daqueles que conhecem a verdade e abandonam a Igreja por algum motivo. Isso tem que ser algo muito consciente, certo? Vou ler de novo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Então, quem tem consciência que a Igreja Católica foi fundada por Cristo e que ela é necessária à salvação, só encontra a salvação nela. Então, digamos assim, para nós que somos católicos, não existe salvação fora da Igreja Católica. O que a gente vai fazer fora da Igreja? A salvação para nós é na Igreja. Nós conhecemos essa verdade. Nós sabemos, cremos que a Igreja é fundada por Cristo e que a Igreja é necessária à salvação. Então, o que a gente vai fazer lá fora? Não precisa ir lá fora, correto? Ao mesmo tempo, isso é importante, graças a Cristo e à sua Igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Isso aqui é muito importante. Então, existem pessoas que estão fora da igreja e podem ser salvas. Como? São aqueles que ignoram o Evangelho, não conhecem a igreja, mas procuram sinceramente a Deus, têm retidão. A seu modo procuram a Deus. E sob a influência da graça, de alguma forma a igreja reconhece que a graça de Deus também age fora da igreja. Importante. Então, a graça também se manifesta fora da igreja. O reino de Deus se faz presente fora da igreja também. O reino de Deus extrapola os limites da igreja. Então, os que se esforçam por cumprir a vontade dele, mesmo não pertencendo à Igreja Católica, mas se esforçam para fazer a vontade de Deus, conhecida por meio do ditame da consciência, ou seja, um documento aqui do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, sobre a relação da Igreja com o mundo contemporâneo, diz que a consciência é um sacrário. Deus habita na consciência do homem. E o catecismo repete isso também. Então, se a pessoa é movida pela consciência, há uma chance muito grande de que ela não erre. Embora a consciência ela precisa ser formada também. Pode ser que a consciência esteja deformada. Mas é um critério para quem está fora da igreja é seguir a consciência. Deus fala na nossa consciência. Muitas vezes, não necessariamente eu tenho que pegar o texto bíblico para Deus falar. Deus fala, é a revelação especial de Deus, a Sagrada Escritura. Mas Deus fala na nossa consciência também. Nós sabemos muitas vezes o que é certo, o que é errado, não é? Então, quem segue
o chamado aqui ditame da consciência, está agradando a Deus, agrada a Deus. Claro que para formar bem a consciência nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do ensinamento do magistério, da tradição da igreja. Tudo bem? Então, fora da igreja não há salvação? Para nós que estamos nela, não. Mas para aqueles que por ignorância não conhecem o Evangelho e a igreja, Deus tem seus caminhos de salvação, em especial se são caridosos e se deixam mover pela consciência e procuram agradar a Deus. Muito bem. Tem uma outra questão aqui, não sei se eu pulei. Vai aparecer aqui depois. Vamos ver. Se não apareceu, eu vou falar. Então, em algum momento, o compêndio diz que não basta estar dentro da igreja. Então, fora da igreja não há salvação, então basta estar dentro dela. Não basta estar dentro dela. É preciso corresponder com a graça. É preciso viver vida sacramental, buscar ter retidão, esforçar-se para corresponder com a graça recebida. Então, não é porque está dentro da igreja que vai ser salvo. Tá bom? Isso a gente sabe bem, não é? É preciso corresponder com a graça. Então vamos à questão número 172, que traz a seguinte pergunta: por que a igreja deve anunciar o Evangelho a todo mundo? Por que anunciar o Evangelho? Não basta a gente ficar na nossa igreja? Mas por que Jesus pede para evangelizar todos os povos? Eu vou ler aqui porque a citação bíblica está na resposta. Diz assim a resposta: por que Cristo ordenou? Por que evangelizar todos os povos? Porque Cristo nos deu esse mandato. Abre aspas. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Mateus 28, versículo 19. Nós também encontramos o mandato missionário no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado, diz o texto no Evangelho segundo Marcos. Então a igreja, ela é missionária por natureza e por mandato de Cristo. Essa ordem missionária do Senhor, estou lendo o texto agora, tem a sua fonte no amor eterno de Deus, que enviou o seu Filho e o seu Espírito, porque quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É a citação da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Tá? Então Deus tem esse desejo, que todos se salvem. Deus tem seus caminhos de salvação para quem não conhece o Evangelho, sim, mas o caminho ordinário é o Evangelho. Por isso nós devemos sair de nós mesmos e evangelizar. Vocês certamente devem ter percebido que a igreja está falando muito de missão hoje. E quando a gente fala muito de algo, é porque esse algo está faltando. Quando a gente fala muito de ética, falamos muito de ética, porque está faltando ética na sociedade. Na igreja, falamos muito de missão, de missionariedade. O nosso sínodo falou e continua nos pedindo missão. A igreja, o Papa Francisco, seu primeiro documento, Evangelii Gaudium, falava sobre evangelização, sobre missão. Quando a gente fala muito de algo é porque está faltando. A gente se acostumou a ficar na igreja esperando o pessoal nos procurar. Mas nós precisamos sair de nós mesmos.
Então, eu sei que ainda é muito pouco, mas iniciativas como os ministros extraordinários, e também o padre, que 2 vezes por ano faz esse trabalho, que saem da igreja e vão levar a comunhão eucarística para o enfermo. A igreja saindo e indo lá onde as pessoas estão. Rezar terço na casa das pessoas, os grupos de terço, em especial rezar nas casas em que as pessoas não estão acostumadas com o terço. Nós temos o movimento da Mãe Rainha. Estou exemplificando, existem muitas outras iniciativas, tá? A capelinha da mãe que vai passando de casa em casa. É uma missão, é uma saída de si. A igreja na rua, nas casas. Rezar o terço entre os grupos da Mãe Rainha. E tantas outras iniciativas também. As missas que nós vínhamos rezando nas casas, aos sábados à noite. E por aí vai, viu? E as iniciativas do dia a dia. Você vai num comércio, encontra alguém, você pode falar de Deus para essa pessoa, encontrar possibilidades. Ser missionário, né? A gente não está falando, quando se fala de missão, a gente não está falando apenas dos missionários que se consagram e são enviados para a chamada missão ad gentes, né? Para os povos, né? Para os povos distantes. Mas a missão se dá entre nós mesmos. Precisamos deixar o nosso sedentarismo e evangelizar. É mandato de Cristo. Ide e fazer discípulos meus entre todas as nações, entre os povos. Não ficar só esperando que as pessoas venham até nós. As redes sociais são um meio de evangelização também, que agora nós praticamente somos obrigados a usar, não é? A igreja já utilizava, mas precisamos continuar utilizando também. Me perdoe aí se eu não mencionei outras iniciativas missionárias da nossa paróquia. Existem muitas, né? E outras tantas fora da nossa paróquia. Correto? Acho que dá para a gente ver mais uma questão. É a número 173, que traz a seguinte pergunta: de que modo a igreja é missionária? Então, a questão anterior afirmou que a igreja é missionária por mandato de Cristo, Mateus 28 e Marcos 16, porque Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade por meio do Evangelho. Então, de que modo a igreja é missionária? Guiada pelo Espírito Santo, a igreja continua no decurso da história a missão do próprio Cristo. A igreja é continuadora da missão de Jesus. Aquilo que Jesus fez, perdoou pecados, curou, anunciou a boa nova, formou comunidade. A igreja continua na história, no tempo e no espaço. A igreja é continuadora da missão de Cristo. Lá no Evangelho segundo João, quando Jesus ressuscita, se eu não me engano, capítulo 20, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem os pecados, eles serão retidos. Então a igreja continua no mundo a missão de Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si até o martírio. Então, é dever nosso anunciar a boa nova. Jesus anunciou uma boa notícia. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Anunciou de fato que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que quer que todos nós sejamos salvos, quer nos reconciliar, nos perdoar, nos curar. Isso precisa continuar, precisa chegar a todos. É uma das razões pela qual a igreja também é chamada de católica, né? Ela é direcionada aos 4 cantos da terra, todos os povos. E traz aqui algo importante: se for necessário o sacrifício de si e chegar até o martírio,
Isso é necessário. Podemos nos recordar dos primeiros séculos do cristianismo, muitos homens e mulheres foram martirizados porque não negaram a sua fé, porque justamente evangelizavam. Até 313, até o Edito de Milão, escrito por Constantino, havia perseguição contra os cristãos. A partir daí a perseguição cessou-se, mas muitos cristãos foram mortos, jogados às feras dentro do Coliseu, serviram de espetáculo para os romanos, serviam de tocha, eram queimados, serviam de tochas humanas. Então, se nós temos a fé hoje, é porque muita gente se sacrificou antes de nós. Logo, nós também precisamos fazer algum tipo de sacrifício. Não necessariamente o martírio, se for o caso, o martírio. Mas algum esforço a gente precisa fazer para a evangelização. Senão a gente fica sentado no sofá mesmo, não é? Que é bem confortável. E com uma TV oferecendo tanta coisa, o celular também oferecendo tudo, é bem mais fácil ficar deitado no sofá, né? Portanto, essas iniciativas que vocês têm, agora no tempo da pandemia, muita gente na nossa paróquia se reúne e reza via chamada pelo WhatsApp, junto ali 6, 7, 8 pessoas e rezam juntos. Ou então usando outros aplicativos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Há uma dimensão aí de cuidado, de missão, de missionariedade, né? de não ficar esperando, mas de fazer algo diferente. Temos muitas iniciativas, muitas pessoas rezando, não só os padres, muitos leigos fazendo isso. Isso faz muito bem, é um modo de ser missionário. Jesus disse no Evangelho que aquilo que Ele diz aos nossos ouvidos, nós devemos proclamar dos telhados, né? Ou seja, para que todo mundo ouça. As redes sociais, as TVs são os telhados de hoje. Não são os únicos, mas são os telhados. A gente deve anunciar o Evangelho através desses telhados. Aquilo que ouvimos ao pé do ouvido, precisamos anunciar. Que Deus nos dê essa graça de estarmos sempre apaixonados por Jesus e pela nossa missão de evangelizar o mundo inteiro e não ficarmos parados, acomodados, esperando as pessoas chegarem até nós. Muito bem, gente boa. Vamos encerrando a nossa Escola da Fé, esse encontro de hoje. Na semana que vem já é setembro, porque em setembro os encontros da Escola da Fé nós vamos realizar, porém nós vamos fazer uma pausa no estudo do compêndio para estudar o livro do Deuteronômio. É um dos livros do Pentateuco, o livro da Sagrada Escritura. É o livro proposto pela CNBB para o mês de setembro. O mês de setembro é mês da Bíblia na igreja. Então, aquilo que faríamos presencialmente, normalmente a gente fazia um tríduo, né? Então, nós vamos estudar, agora eu não tenho calendário aqui, mas se a próxima terça-feira for setembro, e eu acho que a gente já começa o estudo do livro Deuteronômio. Será um estudo bíblico, tá bom? Mês de setembro inteiro a gente vai estudar a Bíblia, especificamente o livro Deuteronômio, tá bom? E até amanhã teremos missa às 19 horas, transmitida também aqui pelo nosso canal do Facebook. Nossa gratidão também à nossa Pascom, que tem trabalhado tanto e proporcionado tudo isso para nós, não é? Agora supliquemos a bênção de Deus, a fim de que tenhamos uma boa noite e continuemos nossa caminhada de fé
aqui nesse mundo, lembrando que somos um povo peregrino, não temos morada fixa nesse mundo. Quanto mais apegado às coisas desse mundo, mais difícil. Mas que sejamos peregrinos de fato aqui nesse mundo. Deus nos ajude a isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem e Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser.